Ok, então, aqui estamos para a nossa gravação sobre o princípio da boa ordem e indução finita sobre inteiros, tá? Essa é a primeira parte. Ok, então, sem mais delongas, começando com o princípio da boa ordem, tá? O que vem a ser isso? É um princípio extremamente simples, tá? Que diz o seguinte, que todo conjunto não vazio de inteiros, não negativos, ele possui um elemento mínimo, ou seja, um elemento de menor valor. E com isso a gente diz que o conjunto dos inteiros não negativos, ele é bem ordenado, tá? É uma propriedade fundamental de conjuntos de números inteiros, tá? E apesar de, a princípio, isso é óbvio, né? Tá? Usando esse princípio diferente desse princípio aqui em cima, né? Mas se você parar para pensar, não parece que nada realmente curioso ou até mesmo útil esteja sendo dito aqui, né? Todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um elemento mínimo, tá? Mas a verdade é que isso é bastante poderoso, tá? Aliás, é muito comum a gente ter esses princípios que são aparentemente elementares e aparentemente não, eles são elementares e aparentemente sem valor algum, mas que no fundo, se a gente prestar bem atenção, eles são extremamente poderosos, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que tem que observar aqui é que a afirmação, ou seja, a escrita do princípio, ela é extremamente justa, tá? Sem folgas, no seguinte sentido. Ele não se aplica a conjuntos vazios, tá? Obviamente, conjunto vazio não tem como ter mínimo um elemento de menor valor, porque não tem elemento, tá? E ele não se aplica a conjuntos que tenham negativos no geral, tá? Esse no geral aqui significa que você pode obter números negativos tão pequenos quanto você queira, tá? Ou seja, que tendem a menos infinito, tá? Também não se aplica. Tem que ter um limitante inferior na história, tá? A gente está começando com um limitante inferior como se fosse o zero, tá? Então os conjuntos são, por enquanto, de zero para frente. E outra, também, esse princípio se aplica a números inteiros. Conjuntos cujos elementos não sejam inteiros, não necessariamente eles se aplicam, tá? Aí vai depender de uma questão de finitude ou não do conjunto, tá? Observa que aqui, todo conjunto, a gente não especificou se o conjunto é finito ou infinito, tá? O conjunto pode ser infinito. O que ele tem que ter é que ele tem que ter um limitante inferior, ou seja, não negativos. Zero está servindo de limitante inferior, eles têm que ser inteiros nesse caso, principalmente se eles forem infinitos, e a gente consegue então um elemento mínimo. Exemplo trivial disso, pega lá os inteiros maiores, os inteiros positivos, os inteiros maiores que zero, tá? A gente especifica como x tal pertencente aos inteiros, tal que x é maior do que zero. Bom, quem é o menor elemento dos conjuntos inteiros tal que o x é maior do que zero? O 1, né? O menor inteiro é o elemento 1. Se a gente tentar fazer a mesma coisa com os racionais, tá? Definir os racionais positivos, ou seja, todos os y racionais, tais que y é maior do que zero, uh, certamente a gente pode fazer a pergunta, quem é o menor elemento de Q maior aqui, desse conjunto Q maior? Simplesmente não existe, né? Por quê? Porque para qualquer Qzinho que a gente pegue nesse conjunto que seja o menor, se a gente dividir Qzinho por 2, Qzinho sobre 2 é menor do que Qzinho, tá? E isso contraria a hipótese de que Qzinho era o menor elemento, então o mínimo. Tá? Então, o mesmo não vale, assim, o conjunto Q maior aqui, os conjuntos dos racionais positivos, né? A gente tem um limitante inferior, caso zero, é um conjunto infinito, só que não adição de números inteiros, então um menor elemento não existe, tá? Então isso vale para inteiros, no caso, como especificado ali. E como eu já falei, muitos resultados interessantes são obtidos pelo princípio da boa ordem, tá? Esquema geral de prova, como é que a gente usa o princípio da boa ordem? Em geral, a gente quer mostrar que certa propriedade, tá? P de N é um predicado, tá? Que a gente tem uma N como uma variável, tá? N é um valor, é uma variável que toma valores inteiros, tá? Em geral, a gente quer mostrar que uma certa propriedade P de N é verdadeira para todos os inteiros não negativos, tá? Ou seja, para todo N inteiro não negativo, a gente sabe que vale P de N, tá? Como é que a prova funciona? A gente define um conjunto
C aqui, por exemplo, de contra-exemplos de P. Ou seja, pega todos os elementos inteiros não negativos, tais que a propriedade P, o predicado P de N não vale, né? Ou seja, não P de N é verdadeiro. Tá? Supõe que esse conjunto C é não vazio. Tá? E essa suposição é exatamente para a gente obter uma contradição. Tá? A prova, via princípio de boa ordem, gerar uma prova por contradição. Pelo princípio da boa ordem, então, C vai ter um menor elemento. Então, observa que C vai ser um conjunto não vazio de números inteiros não negativos. Tá? Então, pelo princípio da boa ordem, tem um menor elemento, chama ele de M. E aqui vem a parte que a gente realmente tem que fazer alguma coisa, que exige um certo trabalho. Tá? Então, a gente sabe que esse elemento M mínimo em C existe. Aí a gente tem que obter uma contradição. Em geral, ou o P de M é verdadeiro, e a gente supôs que, olha, ele era falso, tá? Porque ele estava no conjunto dos contraexemplos, ou existe um outro elemento em C que é menor do que o M, então significa que ele não era o mínimo, tá? Isso implica o quê? Isso implica que essa contradição aqui só existiu porque a gente concluiu que o P, a gente supôs que o P era não vazio. Então a gente conclui que o C é vazio e, consequentemente, não existem contraexemplos. Se não existe contra-exemplo, então é porque a propriedade é verdadeira para todos os inteiros não negativos. Tá? Esse é o esquemão geral da prova via princípio da boa ordem. Vamos ilustrar esse esquema com um resultado clássico que a gente tem. Tá? Vamos fazer o quê? A soma dos n primeiro inteiros positivos, né? Tá? Ou no caso não negativos. Tá? Para todo n inteiro não negativo, a gente sabe que a soma indo de 1 até n de i, indexada em i, né, que é 1, 2, 3, lá, até n, dá o quê? Dá n mais 1 sobre 2. A gente já provou isso aqui no curso de mais de uma forma diferente, né? Só que é exatamente o coeficiente binomial de n mais 1 tomado 2 a 2, né? Tá? Então, tudo bem. A gente fez o argumento de Gauss em algum vídeo anterior. Tá? E a gente sabe, primeiro a gente sabe o quê? A gente sabe que, bom, se o n for zero, essa soma aqui é vazia, então obviamente a gente vai ter zero no lado esquerdo, né? Então a soma também vale. Tá? Isso que a gente escreveu aqui, apesar de começando de 1 até n, essa sequência aqui com elipse seria vazia, né? Tá? E o lado direito, obviamente, daria zero. Tá? Então, bom, como é que funciona a prova disso? Para a gente obter uma contradição, tá? Supõe primeiro que o resultado é falso, tá? Ou seja, isso aqui não vale para todo inteiro. O resultado está dizendo o quê? Que para todo n não negativo, essa relação aqui vale. Tá? Ou seja, o somatório para indo de 1 até n de i é igual a n que multiplica n mais 1, tudo isso dividido por 2. Então supõe que o resultado é falso. Tá? Se o resultado é falso, então existem alguns valores de n para os quais essa relação não vale. Tá? Então seja C o conjunto desses contraexemplos. De novo, C é n são os inteiros não negativos, tais que a soma em i, para i do de 1 até n, é diferente de n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tá? E a gente supõe então que esse caso é diferente de vazio. De novo, não vazio porque a gente quer mostrar que o resultado é falso. Então toma agora como Czinho, como se fosse o menor contraexemplo que a gente tem nesse conjunto C grande. E a existência desse Czinho é garantida por quem? Pelo princípio da boa ordem, né? Tá? De novo, esse conjunto C é um conjunto de inteiros não negativos que a gente está supondo que é diferente de vazio. Então, o princípio da boa ordem garante que, aplicado ao C, os conjuntos C grande, garante que o Czinho existe, tá? Um menor elemento. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que zero é igual à soma para indo de 1 até 0 em i, que é exatamente igual a zero, que multiplica 0 mais 1 sobre 2, que é zero. Tá? Então, a relação certamente vale para o valor zero. Então, a gente sabe que o Czinho tem que ser maior que zero. Ele não pode ser o zero. E com isso, bom, o C menos 1 é um inteiro não negativo. Eu não sei exatamente qual é o valor de Czinho, eu sei que ele não é zero. Tá? Então, com isso, certamente o Czinho é um inteiro não negativo. Tá? Como Czinho é o menor contraexemplo que a gente tinha, tá?
A gente sabe o quê? A gente sabe que se a gente fizer a soma de I para I indo de 1 até C menos 1, olha, isso aqui vai dar igual a C menos 1 que multiplica C dividido por 2. Tá? Por quê? Porque o Czinho é o menor contra exemplo. Tá? Todo mundo que vem antes dele, a propriedade é satisfeita. Tá, mas agora e se eu somar Czinho a ambos os lados dessa relação aqui? O que acontece? Bom, acontece que, obviamente, a soma em I para indo de 1 até C é C menos 1 que multiplica C sobre 2 mais o Czinho, né? E bom, fazendo aqui a aritmética simples, vai dar que isso aqui é exatamente C que multiplica C mais 1 sobre 2. Ops, mas espera aí, isso aqui contraria o quê? Isso aqui contraria o fato de que o Czinho pertence ao conjunto C grande. Tá? Bom, como é que a gente obteve essa contradição? Obviamente pelo fato da gente ter suposto que o conjunto C era diferente de vazio. Não, o conjunto C então tem que ser vazio, e com isso o resultado é válido para todo possível N. E a prova acabou. Então, mágica? Não, só aplicação do princípio da boa ordem com a contradição que a gente consegue fazendo um bom uso dele. Tá? Vamos ver um outro exemplo interessante, tá? Também clássico esse exemplo. Certamente vocês já viram isso provado em algum lugar. Tá? Todo inteiro n maior que 1 pode ser escrito como um produto de primos. Tá? E esse produto aqui ele pode ser unitário. Tá? Lembra, o que é um primo? Um primo é um número que não é composto, né? Ou seja, um primo é um número que não tem divisores. Um primo é um número inteiro, não negativo, que não tem divisores próprios, ou seja, só o valor 1 e o valor dele próprio que são divisores. Tá? Se a gente tentar dividir por qualquer elemento inteiro entre 2 e p menos, suponha que o número p aqui, por exemplo, p é primo, se a gente tentar dividir por qualquer elemento que seja entre 2 e p menos 1, a divisão não vai dar resto zero. Tá? Essa é a ideia. De fato, o que a gente sabe é que, bom, todo número inteiro maior do que 1, ele pode ser escrito como um produto de primos. Tá? O 0 e o 1 são casos particulares. Tá? E detalhe, esse produto pode ser unitário. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? O número 2, o valor 2. O valor 2 é primo, e ele pode ser escrito como produto de primos. É ele mesmo, né? É só o 2. Tá? Aí se fosse o 4, o 4 é 2 vezes 2, então é um produto de primo onde o 2 acontece duas vezes. O 6, o 6 é 2 vezes 3. O 5, o 5 é ele mesmo. Tá? Então, o produto pode ser unitário ou não. Tá. A gente vai provar isso via princípio da boa ordem. Tá? Então, como é que a gente faz isso aqui acontecer? Bom, de novo, seja C, define lá um C, conjunto C grande, o conjunto dos inteiros que são maiores que uns, que não podem ser escrita no caso fatorado, né? Tá? Como produto de primo. Tá? Isso aqui é aquela algoritmo de fatoração. Você pega o número lá e fatora em primos. Supõe que você tem lá um conjunto de inteiros maiores do que um que você não pode fatorá-los, não pode escrevê-los como produto de primos. Tá? Define esse conjunto C e, claro, supõe que o C é não vazio. Tá? Para a gente ter alguma coisa que fazer aqui. Então, nesse C que a gente supôs que é não vazio, seja n o menor elemento dentro dele. C. De novo, a existência é garantida por quem? Pelo princípio da boa ordem que a gente é aplicado nesse conjunto C. Tá? Então, n é o menor elemento, é o menor inteiro não negativo e maior do que 1, que pode ser o maior inteiro, maior, não preciso falar no negativo, né? Posso só falar maior que 1. Então, n é o maior inteiro, maior do que 1, que não pode ser escrito como produto de primos. Tá? Então, obviamente, o quê? Então, n é composto. Ou seja, n é igual a vezes b para alguns inteiros a e b. Tá? Então, se ele não é primo, ele tem que ser composto. Então, se ele é composto, o fato de ser composto é que significa o quê? Que ele tem divisores próprios, né? Ou seja, existem esses A e Bs que são estritamente maiores do que 1 e estritamente menores que N, tá? Cujo produto A vezes B é igual a N. Bom, essa última desigualdade aqui, o fato de A e B serem menores do que N, implica o quê? N é o menor elemento que estava em C.
tá? Que isso aí eu preciso botar aqui, preciso fazer uma correçãozinha aqui, esqueci de fazer isso aqui. Então A e B, eles não estão em C, faltou o negativo ali, negação. Então significa o quê? O N é o menor inteiro maior do que 1, que não pode ser escrito como primo. Mas a gente sabe que o A e o B são menores do que eles. Então isso implica, obviamente, o quê? Que tanto A quanto B, eles podem ser escritos como produtos e primos. Bom, vocês já estão vendo para onde isso vai, né? Então o A, sei lá, o A é igual P1, P2, PK, e o B é igual Q1, Q2, QL, com PI, QJ primos. Tá? Bom, mas consequente, se o N é o produto de A e B, então o N é o produto desses primos aqui, P1 até PK e PQ1 até QL aqui. Ops. Deixa eu consertar isso aqui. Então isso aqui é até QL. Tá? E com isso a gente tem o quê? A gente tem que o N não pertence ao C, tá? Contrariando a hipótese que a gente tinha feito, que o C era o menor elemento dentro do conjunto de contra-exemplos. Então, bom, com isso, então, o conjunto de contra-exemplos é vazios e o resultado segue, né? Ou seja, todo inteiro maior do que 1 pode ser escrito como produto de primos. Bacana, né? Tá? Coisa interessante da história aqui é que essa prova não te diz como fatorar, né? Tá? Ela diz que todo inteiro maior do que 1 pode ser escrito como produto de primos. Tá? Ela não prova a unicidade, tá? A gente consegue provar a unicidade também, mas isso não é feito aqui. E ela só diz que isso é verdade, tá? Mas ela não diz quais são os primos envolvidos na fatoração, né? Tá? Então é uma prova não construtiva, mas é uma prova válida mesmo assim, é um resultado interessante de qualquer forma. Bom, uma pequena definição que a gente tem aqui. A gente disse que pega S um subconjunto dos reais, tá? S é um subconjunto qualquer dos reais. A gente disse que um limitante inferior para esse S é um número L, tá? Tal que o L é menor ou igual a x para todo elemento x em S. Tá? Detalhe, o L pode ou não pertencer ao S, tá? Ele não precisa pertencer. Tá? Se ele pertencer, esse limitante inferior é um mínimo, se ele não pertencer, é um ínfimo, né? Tá? A gente já sabe disso. Bom, um pequeno teorema que a gente tem aqui, qualquer conjunto não vazio de inteiros, tá, que possui um limitante inferior, é bem ordenado. Tá? O que a gente está fazendo? A prova fica como exercício. Tá? O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer o quê? Lembra que a gente começou com um conjunto de inteiros não vazio e não negativo, de inteiros não negativos, né? Tá? Olha, agora a gente está estendendo o princípio da boa ordem para, olha, eles não precisam ser inteiros não negativos, ele só precisa possuir um limitante inferior. Tá? Ou seja, o limitante inferior, sei lá, é menos 100. Isso implica o quê? Que todos os elementos inteiros que estão dentro desse conjunto não vazio são maiores ou iguais a 100. Tá? Dá para aplicar o princípio da boa ordem, o princípio da boa ordem do mesmo jeito. Tá? O conjunto vai ser bem ordenado. Então, aquela história dos inteiros serem não negativos, tá? Ou positivos, como em alguns lugares aparece na literatura, isso não faz muita diferença. Tá? O que realmente interessa é que tem um limitante inferior. Tá? Uma outra proposição interessante, tá? Que também é uma outra extensão, só que a gente vai ter que pagar alguma coisa por ela, é que qualquer conjunto não vazio e finito, tá? Eu vou até colocar em destaque aqui, de números reais, tá? Os números agora são reais, é bem ordenado, tá? Detalhe, assim como para os racionais positivos, o princípio da boa ordem não vale, o princípio da boa ordem certamente não vale para os reais positivos. Primeiro, porque os racionais estão lá dentro, tá? Já não vale para os racionais, não vai valer para os reais, tá? Nesse caso, os reais não estão trazendo nada para a mesa, nesse caso. Pelo contrário, eles estão herdando o problema dos racionais, nesse caso, tá? Mas se o conjunto for finito,
aí tudo bem, tá. Então significa que se a gente pegar um conjunto de números reais, conjunto não vazio, mas esse conjunto for finito, então tudo bem, então ele é bem ordenado, tá. Então, bom, para quem estudou lógica, tá, deve ter percebido que o princípio da boa ordem tem uma certa relação com o axioma da escolha, né, tá. Tênue, mas tá lá. Mas o que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com o axioma da escolha, tá. A gente está simplesmente tá estendendo o princípio da boa ordem para os reais, desde que o conjunto seja finito, tá. Então agora a gente tem que pagar na finitude do conjunto. E essa prova também fica como exercício, porque é um exercício bem bacana, vai estar uma prova simples, mas ela é bacana, vai estar inclusive na lista, tá. Ok, o princípio da boa ordem, ó, a gente pode reformular, tá, o princípio da boa ordem, tá, no que a gente chama de princípio da indução finita, tá. E esse, assim, talvez alguns de vocês não tivessem ouvido falar no princípio da boa ordem até então, tá. Você vê, fornecem provas interessantes, simplesinhas, baseadas em contradição, tá. Mas o interessante é que o princípio da boa ordem, ele implica o que a gente chama do princípio da indução finita, tá, ou indução matemática. E essa aqui eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, tá. Você pode não saber fazer uma indução corretamente, mas você certamente já ouviu falar dela, tá. E já viu ela sendo feita em algum curso. Nós mesmos eu mesmo já fiz em alguns vídeos anteriores nesse curso, tá. Então, de matemática discreta. Então, bom, nós vamos começar a estudar agora um pouco de indução finita, pela forma mais simples dela, tá. Então a gente vai estudar primeiro indução, sobre inteiros, tá. Nós vamos e os inteiros, bom, de novo, os inteiros vale o princípio da boa ordem, tá. Os inteiros eles são um conjunto que tem uma ordem total dentro deles, tá, ou seja, quaisquer 2 inteiros a gente pode comparar, e vai saber se que um vai ser menor do que o outro, tá, para quaisquer 2 inteiros, menor ou menor ou igual, tanto faz, tá. A gente consegue comparar quaisquer 2 inteiros, tá, eles têm uma ordem total. E mais, eles então com isso, tendo essa ordem total, eles têm uma estrutura linear, tá, eles são organizados como se fosse uma reta, né. Então, isso torna a tarefa da indução muito mais simples, tá. E a gente vai começar pelo que a gente chama de princípio fraco da indução, tá. Eh, que não é o princípio, é fraco porque não é o mais geral, mas no fundo é. Vou mostrar para vocês, tá. É só uma questão de conveniência para estudo, tá, mas todo o poder que a indução, sobre os inteiros traz, já tá aqui dentro, tá. Então imagina como é que é o princípio da indução finita, o fraco, tá. Imagina que a gente tem lá P é um predicado sobre inteiros não negativos, tá, ou seja, P de N é uma variável que toma valores inteiros, tá. E, bom, se acontecerem 2 coisas, tá, se a gente tiver lá que o P de zero, ou seja, P por valor de zero, ele é verdadeiro, tá, isso em geral é o que se chama de base da indução, tá, ou seja, o predicado é válido para a base no que no caso zero, então o P de zero é verdadeiro. E o P de K ser verdadeiro, onde esse K é qualquer inteiro maior ou igual a zero, ou seja, qualquer inteiro não negativo, implica que o P de K mais um é verdadeiro, tá. P de K ser verdadeiro é o que a gente chama de hipótese de indução, tá. E aí a gente mostra que isso implica que o P de K mais um é verdadeiro. Isso é o que a gente chama do passo da indução, tá. Então se P de zero é verdadeiro, essa é a base, você prova. Aí você supõe que o P de K é verdadeiro, você faz uma hipótese de indução. E você mostra que o fato do P de K ser verdadeiro implica que o P de K mais um é verdadeiro, em que esse K é qualquer inteiro K maior ou igual a zero, tá? Então, no fundo, você conclui o quê? Aqui o P de N é verdadeiro para todo inteiro N não negativo, tá? Em simbolismo, tá lá, P de zero, verdadeiro para todo K, pertence inteiro não negativo, P de K implica o P de K mais um. Então a consequência é que para todo N não negativo, vale P de N, tá?
que a gente está fazendo aqui? Bom, em vez de provar direto que o resultado vale para todo inteiro não negativo, tá? Que P de n vale para todo inteiro não negativo n, a gente está fazendo o quê? Não, a gente está provando por um caso particular, primeiro P de zero. Em geral, que é a base. Em geral é simples, tá? Às vezes pode não ser, mas não vai ser o caso nesse curso. Nesse caso, em geral, as bases são todas simples. E aí a gente está falando o quê? Está pegando que para qualquer valor k não negativo, a gente só tem que mostrar que um valor k, p aplicado em k, implica que p, k mais 1 é verdadeiro. Tá? Ou seja, a gente não tem que provar que isso vale direto para qualquer k mais 1 aqui. Não, a gente está supondo que para p de k é verdadeiro, isso implica que k mais 1 é verdadeiro. Essa prova aqui, em geral, ela é mais simples do que a gente tentar provar o Pn direto para todo n. Tá? Então, é isso. Então, o princípio da indução, ele troca uma prova geral, em geral mais difícil, por quê? Por uma prova, em geral, simples, que é a prova da base, e mais outra prova que é potencialmente mais simples, que é a prova do passo. Mais simples quando comparado com a prova geral, né, no caso geral. Tá? Como é que isso então funciona? Bom, P de zero a gente provou porque é a base. Tá? Aí se a gente tiver que o P de zero implica o P de 1, isso é verdadeiro, então vai implicar o quê? Não, peraí, eu sei que a base é verdadeira, eu provei. Eu sei que zero implica 1, então eu tenho que o P de 1 é verdadeiro. Mas aí pós-indução, o K é qualquer valor. Então eu sei que o P de 1 implica o P de 2, então isso é verdadeiro, o P de 2 é verdadeiro. E eu sei que o P de 2 implica o P de 3, então o P de 3 vai ser verdadeiro. E assim sucessivamente até que o P de K implica o P de K mais 1, então o P de K mais 1 vai ser verdadeiro. Tá? Então isso não à toa que o princípio de indução nos inteiros é associada com aquela história do dominó, né? A sequência dos dominós. Tá? O dominó inicial é a base, é aquele que você precisa mostrar que ele cai. A hipótese de indução é o quê? É que, olha, se o dominó anterior cair, o dominó atual vai cair também. Tá? Então, isso indica o quê? Indica que todos os dominós vão acabar caindo. Tá? Pequena nota aqui, a base pode ter um valor um inteiro A, tá? Diferente de zero. Não precisa ser necessariamente o zero. Pode ser 1, 2 ou algum outro valor que você queira. Tá? Mas, em geral, a gente sempre tenta usar a base a menor possível. Então, normal que acaba sendo 0, 1 ou 2. Tá? A hipótese de indução, tá? P de K implica PK mais 1, que a hipótese de indução, o P de K é a hipótese de indução mais passo aqui, vai. Tá? A hipótese de indução aqui é o P de K ser verdadeiro, né? Tá? E o passo é o P de K implica K mais 1 para todo K maior ou igual a A. Tá? Isso é equivalente a escrever P de K, mostrar que P de K implica P de K mais 1, ou mostrar que P de K menos 1 implica P de K para K maior que A, tá dando a mesma. Tá? Por que eu falo isso? Bom, porque a gente vai é comum, tá? É costume, enquanto se faz indução nos inteiros, ir de K para K mais 1. Tá? Eu, em geral, gosto de escrever de K menos 1 para K, mas eu vou com vocês escrever de K para K mais 1, porque é o que as nossas referências costumam fazer. Quando a gente for ver indução estrutural, tá? Em estruturas mais ricas do que os inteiros, onde a gente não tem uma ordem total, a ordem é apenas parcial, aí, em geral, a gente vai fixar essa notação de K menos 1 para K. Por quê? Porque a gente vai estar quebrando os objetos. Tá? A gente não vai estar estendendo os objetos, a gente vai estar quebrando o objeto em partes. Mas isso, quando chegar lá, a gente fala disso. Então, antes da gente fornecer um exemplo de indução, vamos provar o princípio fraco de indução que a gente acabou de enunciar, usando o princípio da boa ordem, tá, dos inteiros. E aí a gente vai ver que, no fundo, é o princípio da boa ordem que implica o princípio da indução. Tá? Ponto curioso, vale a volta. Tá? Eu não vou falar disso muito aqui, isso vai ser como exercício. O que vale a volta? Vale a recíproca, né? Ou seja, a gente vai assumir que o princípio da boa ordem é verdadeiro, e vai provar o princípio da indução finita. Se você assumir que o princípio da indução finita é verdadeiro, você consegue também provar o princípio da boa ordem. Tá? Então eles são equivalentes. Isso é interessante. Bom, como é que fica então o nosso teorema?
Tá? O nosso teorema do princípio da indução fraca. Então pega lá P de n um predicado em que n é a variável sobre inteiros. Tá? Em geral aqui não negativos. Não, tá? Sei lá, se quiser pode até botar isso, mas não precisa. É. Então se, aqui a gente está até usando, né? Tá, se a gente já está usando isso para frente, tá? Se o P de zero é verdade, e sempre que o P de K for verdade, tá? Para qualquer K não negativo, tá? Ou seja, aqui que eu falei que a gente está usando isso já. Então, sempre que o P de K for verdade, é o caso de que P de K menos 1 é verdade, P de K mais 1 é verdade, então o P de N é verdade para todo N não negativo, inteiro não negativo. Tá? Como é que a gente prova isso? Lembra? Usando o princípio da boa ordem. Então, toma P de N. O que é isso aqui? Então, toma. Ops, não. Tá, peraí. Vou descer isso aqui. Então, toma P de N como acima, tá? O predicado como acima, satisfazendo A e B. Então, legal. Defina o conjunto de contra-exemplos F aqui, tá? Por exemplo, de falso. São o quê? São todos os T's inteiros não negativos, tais que o P de T é falso. Ou seja, não P de T, né? E suponha que o F é diferente de vazio. Ou seja, pegamos o exemplo de todos os contra-exemplos. Tá. Pelo princípio da boa ordem, o F tem um menor elemento M, né? Tem um mínimo M. A gente sabe o quê? Pelo item A, P de zero é verdadeiro. Então, obviamente, esse M tem que ser maior do que zero. E assim, o M menos 1 é um inteiro não negativo. Vocês observam que a gente já fez esse argumento aqui alguns slides atrás, né? Tá. Você vê o template, tá, o gabarito, né, tá sendo usado claramente aqui, né? Bom, isso implica então o quê? Isso implica que o M menos 1, não é isso implica, isso é uma consequência, né? O M menos 1 não pertence ao F. Por quê? Bom, porque o M é o menor elemento que pertence ao F, pelo princípio da boa ordem. Então o M menos 1 não está lá. E se o M menos 1 está lá, é porque o quê? Porque o P de M menos 1 é verdadeiro, então. Tá? Qualquer que seja o valor que ele tenha. Bom, por B, a gente sabe o quê? A gente sabe que, bom, então se o P de M menos 1 é verdade, então a gente vai ter que o P de M menos 1 mais 1, que é o P de M, é verdade. Tá? Por quê? Porque vale aqui o B. Tá? Esse é o princípio. Bom, mas isso contradiz o quê? Isso está contradizendo violentamente o fato de que o Mzinho é um contra-exemplo, ou seja, ele pertence ao F. Por quê? Porque a gente tomou o Mzinho como menor elemento, o menor inteiro que era falso. Tá? Então isso só acontece por quê? Porque o F, a gente supôs que ele era não vazio, e o F tem que ser vazio. Tá? E aí o resultado segue. Por quê? Porque F é o conjunto de contra-exemplos. Então não tem nenhum inteiro para o qual o P de N não seja verdade. Nenhum inteiro N para o qual o P de N não seja verdade. Então, tá aí, prova do princípio fraco da indução finita. Tá? Ou da indução matemática, utilizando o princípio da boa ordem. E observa aqui no fundo é um rearranjo de palavras, né? Tá? É uma prova bem lógica aqui. Mas isso troca as técnicas de prova para serem bem diferentes. Tá? Observa que toda prova que a gente usa, a gente aplica o princípio da boa ordem, é uma prova por contradição. E provas por contradições, elas não são construtivas. Tá? A gente acabou de usar o princípio da boa ordem para fornecer uma prova não construtiva para um princípio de indução. E um princípio da indução, pela estrutura dele, ele é altamente construtivo. Tá? Então, tá, isso no fundo não é só, como eu falei, não é só uma reescrita, é uma reformulação. Tá? A gente acabou de trocar uma técnica não construtiva por uma técnica construtiva. Tá? É bastante interessante, bastante útil você ponderar a respeito do que está acontecendo aqui depois que a gente vê alguns exemplos de indução. Ou se você sabe um pouco de indução, é interessante você talvez até já ponderar agora.
tá? Mas vamos para as provas primeiro, porque isso não é só uma reescrita lógica, tá? Foi uma a gente construiu uma prova lógica com um princípio não construtivo e nós construímos e de uma forma que a gente obteve um princípio que é construtivo. Isso é muito legal. Então, bom, como primeiro exemplo, vamos reprovar que a soma dos n primeiro inteiros não negativos é n mais um sobre 2, vai, para todo n inteiro não negativo. A gente já provou isso agora há pouco com o princípio da boa ordem, tá? Vamos usar agora o que a gente sabe como é que funciona isso por indução, tá? A prova, bom, suponha a título de hipótese de indução que essa relação triângulo aqui, que ela é verdadeira para k inteiro não negativo. Tá? Então o que a gente tem? Então aqui a gente construiu a hipótese, ela é verdadeira para k. Qualquer k que seja inteiro ou não negativo. Agora a gente tem que fazer o quê? Agora a gente tem que mostrar o passo. Tá? Então o passo é o seguinte, nós temos o quê? Aí se a gente somar os k mais 1 primeiros inteiros positivos aqui, tá? Soma em i para indo de 1 até k mais 1, isso aqui é o quê? Bom, isso aqui é exatamente o quê? Abrindo a soma, eu posso separar o k mais 1 do restante da soma. Tá? E o restante da soma é uma soma em i para indo de 1 até k. E isso aqui eu sei quanto vale. Tá? Isso aqui eu sei quanto vale por o quê? Por hipótese de indução, né? Tá? Que vai ser o quê? Vai ser k mais 1 sobre 2. Então, isso aqui é igual a k mais 1 fica lá, k mais 1 sobre 2. Bom, fazendo a aritmetiquinha aqui, tá? Não dá nem para chamar isso aqui de álgebra, dá o quê? Vai dar 2k mais 1 mais k, que multiplica k mais 1. Bom, fatório k mais 1 dá k mais 1, k mais 2 sobre 2. Que é exatamente o que a gente queria provar, né? Tá? Porque, bom, porque se você vier aqui e substituir aqui o n por o n mais 1 lá, vai dar exatamente n mais 1, que multiplica n mais 2 sobre 2, né? Tá? Então, isso é exatamente o que a gente queria. Legal. Falta o quê? Falta mostrar a base, né? Tá? Porque, bom, porque não adianta só construir uma hipótese de indução e mostrar que, olha, que o passo, que você consegue provar um passo para aquela hipótese de indução. De repente, aquela hipótese de indução, tá, você provou que a hipótese implica um passo, mas assim, mas quem é o valor inicial que vai entrar naquela hipótese de indução? Tá? Quem é o primeiro dominó que vai cair? Tá? Quem é o P de zero? De repente não tem, tá? E a sua prova não funciona. Tá? Observe que a indução só funciona porque ela é inteirinha amarrada, tá? O passo tem que ter a mesma forma da hipótese de indução. Os valores vão ser diferentes, mas observa aqui que a gente tem o mesmo formato. Tá? Os valores são diferentes, mas a, o passo tem. Quando você termina de mostrar o passo, o que você obtém tem que ser uma forma equivalente à que você usou como hipótese. Por quê? Porque isso vai ter que ser usado como hipótese de novo, para esse valor. Desculpa. Tá? E outra, você tem que amarrar isso com o valor da base. Tá? Se você não conseguir mostrar que isso vale para alguma base, ótimo. Tá? A sua prova de passo pode ter sido extremamente complicada. Tá? Em que você fez uma prova de passo extremamente complicada por uma hipótese de indução que foi extremamente difícil de você achar. E de repente aquela hipótese não vale para nenhuma base. Você não consegue mostrar aquilo. Então, a sua hipótese de indução não conclui nada. Tá? Esse nesse caso, não é o que a gente tem aqui, né? Então, finalmente, a gente tem o quê? Quem é a nossa base aqui? É o zero, né? N igual a zero, claramente a soma do lado esquerdo dá zero e a forma fechada no lado direito dá zero, então isso prova a base para k igual a zero. Tá? Então, portanto, a relação lá em triângulo ela é válida para todo inteiro não negativo. Tá? Isso aqui acho que foi a terceira ou quarta prova que a gente fez dessa relação, mas é normal isso. Tá? Porque são com essas relações simples que a gente já sabe como provar, que a gente verifica como que outras provas funcionam.
Tá. Aliás, é interessante depois vocês analisem as provas diferentes que a gente forneceu para você ver exatamente a diferença entre cada uma das técnicas, tá? Bom, indo para uma ligeira um pouquinho mais ah, não complicada, é o próximo passo. Vamos provar agora então que a soma de i quadrado para indo de 1 até n, ou seja, dos primeiros n inteiros ao quadrado, dá n que multiplica n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Tá? Isso vale para todo n inteiro não negativo. Tá? Ah, de novo, tem uma prova geométrica disso, né? Acho que a gente até deu essa prova geométrica lá atrás, mas vamos fazer ela por indução. Tá? Bom, como vai ser a indução aqui? A indução vai ser no valor de n, né? Tá? Então, só que a gente vai usar a variável k nesse caso. Então, como hipótese de indução, supõe que a relação acima é verdadeira. Tá? Para o quê? Para k, para qualquer k pertencente a n maior ou igual, para qualquer k inteiro não negativo. Tá? De novo, a gente vai mostrar que tem que ser verdade para k mais 1. Ou seja, se eu substituir lá o n, tá, que podia ser k, por k mais 1, é k mais 1 que multiplica k mais 2, que multiplica 2k mais 3 sobre 6, é isso que eu tenho que obter, né? É isso aqui que eu tenho que mostrar no passo. Tá? Desculpa mais uma vez. É útil, às vezes, você escrever para você ou até contar para o seu leitor o que você tem que mostrar. Tá? Você tem que mostrar que isso aqui é verdade. Então, bom, fazendo a soma de i quadrado para indo de 1 até k mais 1, de novo, eu posso separar o último termo da soma, que é o k mais 1 ao quadrado, mais a soma de i quadrado para indo de 1 até k. Aplicando a hipótese de indução aqui, eu troco essa soma pela forma fechada que a gente tem aqui. Então, isso fica k mais 1 ao quadrado, mais k, que multiplica k mais 1, que multiplica 2k mais 1 sobre 6. Bom, o resto agora é aritméticazinha de novo. Tá? Bom, k mais 1, põe o k mais 1 em evidência. Tá? Fazendo as continhas, vou ficar com 6k mais 6, mais 2k quadrado mais k aqui. Bom, dá para ver o quê? Dá para ver que eu posso pegar dois desses k's aqui e colocar desse lado, tá? E fatorar o k. Então, eu vou ficar com k que multiplica 2k mais 3. E o que sobra aqui vai ser exatamente 4k mais 6, que eu posso fatorar o quê? O 2. Então fica 2k mais 3. E fatora tudo de novo, dá exatamente o que a gente queria, né? Tá? K mais 1 que multiplica K mais 2, que multiplica 2K mais 3 sobre 6. Bom, tá faltando o quê? Tá faltando mostrar a base. Mas a base, obviamente, é trivialmente satisfeita nesse caso, né? Ou seja, para K igual a zero, a somatória dá zero e o produto do lado direito, a forma fechada, dá zero. Então o resultado segue. Tá? Isso aqui faz mais do mesmo, digamos assim. Vamos fazer um outro, que é clássico também, mas é um pouquinho mais interessante. Tá? Seguinte problema. Considera o seguinte problema, né? Tá? Imagina que a gente tem lá m maior ou igual a zero retas, tá? Distintas, tá? Claro. E elas podem ser de qualquer jeito. Tá? Você usa as retas, você pode usar m maior ou igual a zero retas do jeito que você quiser, mas tem que ser reta. Tá? Qual é o maior número de regiões que você consegue dividir o plano R2 com essas m retas? Vai. Pequeno exemplo. Imagina que a gente tem três retas. O que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui, elas são distintas, né? Tá? Então eu coloquei aqui no primeiro exemplo, eu coloquei as três retas de forma paralela. Tá? Ou seja, elas vão lá até o infinito. Tá? Bom, para os dois lados. Quantas regiões a gente consegue dividir o plano? Em quatro, né? Uma região, outra região, outra região, outra região. Tá? Então se eu colocar as três retas paralelas, a gente consegue dividir o plano em quatro regiões. Não é difícil perceber o quê? Que se não tiver reta nenhuma, a gente só tem uma região, né? É o próprio plano. Se eu tiver uma reta, eu só consigo dividir o plano em duas regiões, né? Se eu tiver duas, bom, aí eu posso dividir em três ou em quatro regiões, né? Então, em três aqui é a coisa mais interessante. Bom, como vocês já viram pelo desenho, não é o melhor que eu posso fazer, né? Eu podia pegar uma reta e simplesmente cruzar todas as retas. Podia cruzar minhas três retas em torno de um único ponto. Tá? E já conseguia dividir o plano em 6 regiões. É o melhor que a gente pode fazer? Não.
tá? Simplesmente, se em vez de cruzar todas as retas no mesmo ponto, tá? Eu tentar garantir que eu não tenho mais do que 2 retas cruzando no mesmo ponto, e de forma que toda reta cruze todas as demais, a gente consegue o quê? A gente consegue dividir o plano, num número maior de regiões ainda. No caso aqui, a gente com 3 retas, a gente consegue fazer 7 regiões. Tá? Bom, então, estudando um pouco isso, uh, a gente chega na seguinte uh, afirmação, tá? Para todo inteiro m não negativo, tá? A gente tem que o f de m é m que multiplica m mais 1 sobre 2 mais 1. Ou seja, m é o número de retas. E f de m aqui é o maior número de regiões possíveis. Tá? Então a gente quer mostrar que para qualquer número de retas, m inteiro negativo, o maior número de regiões que a gente consegue fazer é essa grandeza aqui. Tá? Bom, primeira a pergunta. Da onde veio isso aqui? Isso aqui no caso eu estou dando para vocês, né? Tá? Eu estou falando que, olha, você tem que mostrar que isso aqui vale. Tá? E a gente vai fazer uma prova por indução, isso aqui. Tá? Então, mas esse é um ponto da indução, tá? A indução eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E obviamente, assim, isso aqui, nessa proposição aqui caiu do céu, né? Tá? Sim. Foi por intuição, ou foi consultada num livro, no caso eu dei para você, ou no fundo você foi lá, fez alguns exemplos, testou, tá? Fez exemplo para 1, para 2, funcionou para 0, funcionou para 1, funcionou para 2, funcionou para 3, você pode funcionar lá também para 4, aliás, faz para 4, m igual a 4, 4 retas, vai ser bem interessante, tá? Às vezes a gente faz isso, a gente vai testando casos pequenos, particulares, e aí a gente intui, ela tem mais ou menos essa cara aqui. E aí, uma vez que a gente intuiu mais ou menos essa cara, a gente tenta provar por indução, tá? Mas o fato é, a indução não te dá esse valor. Você tem que conhecer esse valor para construir para essa forma fechada aqui, para construir uma prova de que ela é verdadeira, tá? Às vezes, a gente tem induções erradas, tá? Aliás, tem casos célebres na literatura, talvez eu fale algum deles para vocês depois, onde as pessoas fizeram contas para valores pequenos, acharam que certa relação crescia, então, linearmente, tá? Não era nem quadraticamente, era linearmente. E, bom, muitos anos depois mostraram lá um limitante inferior que era exponencial, tá? No número de elementos. Ou seja, a intuição estava totalmente errada. E os cálculos pequenos, os cálculos em valores pequenos deu uma intuição completamente errada, tá? E eram pesquisadores extremamente prolíficos e respeitados, tá? Então isso significa que às vezes a intuição faz você cair do cavalo, mas muitas vezes é sempre bom testar a sua intuição primeiro, tá? Se a sua intuição for verdadeira, você consegue provar ela por indução e a coisa funciona. Lá eles tinham a indução e não conseguiram provar por indução, tá? E aí depois viram que realmente a indução estava, a intuição estava totalmente errada. Bom, como é que a gente pode provar isso aqui então? Bom, a prova vai ser por indução, tá? Ah, então, é claro que se o m, a indução em m, né? Tá? Então é claro que se o m for igual a zero, ou seja, a gente não tem reta nenhuma, a gente só tem uma região, né? Que é todo plano. E a base então é válida. Porque se você substituir o valor de f de zero, m igual a zero, na relação anterior, na forma fechada, você tem esse exatamente 1. Tá? Então imagina agora que k é um inteiro não negativo, qualquer, e supõe que o resultado é válido para k. Ou seja, o f de k é igual a k, que multiplica k mais 1 sobre 2, mais 1. A gente tem que mostrar que o f de k mais 1 é, então, k mais 1, que multiplica k mais 2 sobre 2, mais 1. Tá? Isso que a gente tem que mostrar. Como é que a gente mostra isso? Bom, em geral, o que acontece aqui é que a gente foi colocando retas, né? Tá? E a gente tem lá m retas para colocar. Então, pega uma delas. Pode ser a última que você colocou, tanto faz. Tá? Então, chama de R uma dessas k mais 1 retas que você tem. Tá?
que a gente sabe a respeito das mesmas retas? Bom, ela vai cruzar algumas retas anteriores, né? Imagina que você tem lá Q1, Q2, até QL, você numerou essas L retas anteriores que a R cruza. Em alguma ordem fixada, tá? A ordem aqui não importa. Claramente a gente sabe o quê? A gente sabe que o L é menor ou igual a K, por quê? Porque se a gente tinha K mais uma retas aqui, e a gente pegou uma, sobram no máximo K, sobram K, exatamente K, para que a R cruze, né? E esse cruzamento é no máximo. Então R é menor ou igual a K. Bom, o que a gente sabe a respeito dessa reta R quando a gente coloca ela lá? Ela foi cruzando Q1, Q2, Q3, sei lá, QL. Bom, para cada uma dos cruzamentos que ela fazia, por exemplo, com Q1, com Q2, com Q3 e assim sucessivamente, ela dividia a região antes de cruzar cada um desses QIs, né? E depois ela dividia mais uma região após cruzar o QL, tá? Volta aqui no exemplo. Imagina que a gente pegou essa reta aqui, como se fosse a nossa R, vai, vamos colocar aqui. Imagina então que essa aqui é a nossa reta R. Então aconteceu o quê? Bom, ela cruzou aqui duas outras retas, né? Bom, ela veio, quando ela cruzou essa primeira reta, ela dividiu essa região, que era única, em 6 e 7, né? Tá? Aí depois, quando a gente cruzou a outra reta aqui, a cara vertical, ela dividiu essa região em outras duas, que era 1 e 2. E depois que cruzou essa foi a última vez que ela cruzou, ela ainda dividiu essa outra região em 3 e 4, né? Tá? Então, originalmente, a gente tinha 4 regiões ali, tá? E você vê o quê? Você vê que foi dividido em L mais uma regiões novas, né? Tá, isso, a gente tinha 4 e agora a gente teve 2 cruzamentos, então a gente teve 3 regiões novas, tá? Então, talvez até devesse ter colocado assim, os números em forma diferente, mas não importa. Tá, então, isso não é difícil você argumentar que é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Então, obviamente, o que? Esse número, então, o número, e R aumenta o número de regiões em exatamente L mais 1, né? Que tem que ser menor ou igual a K mais 1. Tá? Porque o L é menor ou igual a K. Isso resulta em quê? Isso resulta, então, que o F de K mais 1 é menor ou igual ao F de K mais o K mais 1, né? Tá? Porque no máximo, ou seja, é o número de regiões que a gente tinha para FK, mais no máximo K mais 1. Bom, quando é que acontece exatamente? Quando é que acontece a igualdade aqui? Tá? E a igualdade aqui, o que eu estou falando aqui não é difícil perceber, que ela ocorre se e somente se, tá? Esse é um ponto aqui interessante, tá? Se e somente se. O R o quê? Ups. O R intersecta todas as demais carretas que a gente tem. Tá? Esse é aquele ponto. Por quê? Porque lembra, quando a gente tem mais de duas retas se interseccionando no mesmo ponto, a gente perde regiões. Tá? Então, bom, se eu fizer aqui e trouxer uma reta paralela aqui, tá, a qualquer uma dessas, a gente vai perder algumas regiões também. Tá? Então, a partir desses exemplos que eu dei aqui, é possível você se convencer disso. Eu vou deixar para você fazer o argumento geométrico um pouco. Vou deixar para você escrever melhor esse argumento geométrico aqui, tá? Por isso eu botei aqui o porquê. Então, se ela intersecta todas as carretas, a gente vai ter a igualdade ali. Ups. Bom, tendo a igualdade, acontece o quê? Pós-indução, né? Ou seja, então, se o FK mais 1 for igual a FK mais K menos 1, bom, FK é um valor menor, eu pus a hipótese de indução, sabe que é KK mais 1 sobre 2, e bom, o resto é aritmética. Tá? Provou. Então, de fato, funciona. Bacaninha esse exemplo, né? Um exemplo geométrico. Vamos fazer uma outra prova por indução. Também interessante. Nós vamos definir um conceito extremamente importante antes. Pega uma função de Rn em R, tá? N é qualquer inteiro maior ou igual a zero, tá? Obviamente. Então
Então pega uma função de Rn em R, e a gente diz que essa função ela é convexa, tá? Essa f é convexa, se para todo xy que a gente pegar em Rn e para todo lambda que a gente pegar no intervalo 0 a 1 fechado, tá? É o caso que f avaliado em 1 menos lambda x mais lambda y é menor ou igual a 1 menos lambda f de x mais lambda f de y, tá? E a gente pode escrever ainda isso aqui como sendo igual a f de x mais lambda f de y menos f de x, tá? Mas isso aqui, se valer isso aqui, tá? Para todo xy, ali no caso em Rn, e para todo lambda em 0, 1, um intervalo fechado, né? Tá? A gente diz que a f ela é convexa, tá? Então, geometricamente, estou fazendo um exemplo aqui em R2, tá? Isso quer dizer o quê? Que tem aqui o eixo do R2, né, do plano. Isso quer dizer que o fato da f ser convexa, isso aqui diz o quê? O que significa aqui? O que significa? Deixa eu escrever isso aqui, vai. Vamos fazer uma análise aqui nesse canto, tá? O que significa que o 1 mais lambda x, não, 1 menos lambda, né? Sorry. 1 menos lambda x mais lambda y, tá? Que aqui, isso aqui dá pra gente escrever até como se fosse x, né? Mais lambda y menos x, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um segmento de reta entre x e y, tá? Observa, quando você põe o lambda igual a 0, você tem o valor x. Quando você põe o lambda igual a 1, você tem o valor y. Se você botar o lambda igual a meio, você vai ter um ponto entre o x e o y, tá? Então isso é exatamente um segmento entre o x e o y. É o que eu mostrei aqui, tá? Então aqui a gente tem um ponto x, um ponto y, e a gente tem aqui todo um segmento. Vou marcar aqui, vai. Isso aqui é um segmento entre o x e o y, tá? Tá marcado aqui por esse ponto, por exemplo, para um certo lambda, marcou aquele ponto ali, tá? E a função f está ali desenhada em verde, tá? Então a função f tem, supõe mais ou menos tem essa cara. É uma função convexa, por quê? Porque, bom, pega o valor agora f de x e o f de y, tá? Então o que a gente tem aqui é o segmento de reta entre o x e o y, tá? Então o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, a função f é convexa se o valor da função é sempre menor ou igual a o segmento de reta que faz uma secante entre aqueles valores das funções. Tá? Ou seja, a função menor ou igual a essa reta vermelha, segmento de reta vermelho que eu desenhei aqui. Tá? Se isso não acontecer, a função não é convexa. Tá? Sei. Vamos dar exemplo de uma função convexa. Essa aqui é convexa. Tá? Por exemplo, sei lá, exemplo, vai. Ops, eu estou no coisa errada, por isso não está funcionando. Vai, vamos aqui, um exemplo. F de x igual a x quadrado, vai. Exemplo no plano. É uma função convexa. Tá? Vamos ver um exemplo que não seria uma função convexa? Podia ter uma coisa assim. Ops. Vamos ver. Podia ter uma função assim. Essa não é convexa. Tá? Isso aqui é fácil. Não convexa. Tá? Por quê? Bom, porque não é difícil perceber que você consegue pegar dois pontos ali. Por exemplo, aqui o f de x. Aqui o f de x. E aqui o f de y. E observe lá que, olha, a secante
não tá, a reta vermelha não está acima da função, está abaixo. Tá? Então, a convexidade é um conceito geométrico extremamente importante que tem consequências, tem um tratamento algébrico e analítico extremamente útil, então tem aplicações extremamente importantes também, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer agora, isso eu faço com vocês num curso de otimização, tá? Mas o ponto é que a gente vai usar, a gente vai provar uma relação sobre funções convexas que é extremamente útil e a gente vai provar isso por indução, tá? Então, voltando lá. A gente vai provar a desigualdade de Jensen, tá? Que é chamada. Jensen e Jensen, tá? Imagina então que a gente tem o quê? Que a gente tem n valores lambdas, tá? Lambda 1, lambda 2, lambda n, são todos entre 0 e 1, e a soma deles é unitária, tá? E a gente tem que f é uma função convexa, tá? Então, f aplicado na soma de lambda i xi é menor ou igual à soma de lambda i aplicada em f de xi. Tá? Ou seja, como se, olha, quando a gente põe a soma para fora da função, a gente está obtendo um limitante superior ao valor dela. Tá? Então, uma desigualdade simples, mas extremamente importante. Bom, a prova é por indução em n, tá? Que é o número de argumentos da somatória. A base qual é? Faz sentido aqui? Faz sentido a base n igual a 2. Tá? E o resultado é válido. Por quê? Bom, porque foi assim que a gente definiu o fato da f ser convexa, né? Tá? A função ser convexa vale para 2 pontos aqui. O ponto podia ser o mesmo. Podia, mas não tem muito sentido. Aí você tem que valer para todo, você tem que ter pelo menos 2. Tá? Então, f é convexa, então o resultado vale para 2. Isso a gente ganha da definição. Ou seja, esse aqui é aquilo que algumas pessoas chamam de por vacuosidade, né? Ou seja, não tem argumento aqui, não tem, ou sai direto da definição, é trivial, tá? Ou porque não tem um argumento extra. Então, bom, supõe então que a desigualdade é válida para somas com n maior ou igual a 2 argumentos. E vamos mostrar que o mesmo vale para n mais 1 argumentos. Tá? E aqui um detalhe técnico. Os lambda i's lá podiam ser 0, né? Podiam ser 0, tá? E aí, bom, aí o argumento ia sumir, tá? Então imagina que a gente ia ter menos argumentos. Mas pode funcionar? Pode funcionar do mesmo jeito, tá? Você só precisa pegar o quê? Você precisa ter pelo menos 2 argumentos diferentes de 0, tá? Por quê? Porque senão não tem o que mostrar, né? Se você só tem um elemento, você nem tem somatório envolvido. Tá? Então você tem que ter pelo menos 2 elementos, e para ter pelo menos 2 elementos, pelo menos 2 lambda i's tem que ser, lambda i, lambda j tem que ser diferente de 0, tem que ser não nulo. Tá? Então, sem perder a nulidade, você pode supor que é o lambda 1 e o lambda 2. Tá? Então, bom, tendo isso, observe que a gente pode reescrever o lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 como se fosse o quê? Coloca a soma de lambda 1 com lambda 2 em evidência, tá? E no lambda 1 x1 mais lambda 2 x2. Acontece o quê? Eu vou ter lambda 1 dividido por lambda 1 mais lambda 2, e eu vou ter lambda 2 dividido por lambda 1 mais lambda 2. Tá? Certamente, essa constante aqui, ela está entre 0 e 1. Certamente, essa constante aqui também está entre 0 e 1. Tá? Então, isso aqui fica o quê? Isso aqui fica um vetor, né? Tá? Então, isso aqui tudo funciona. Certo? Então, o que a gente faz com isso agora? Substitui essa reescrita na forma anterior que nós tínhamos. Tá? Então, pequeno detalhezinho aqui, né? Mas o que tem que valer é o quê? Quem percebeu? Qual é o detalhezinho? E esse cara aqui? Quando a gente for fazer a substituição daquilo nessa expressão aqui, onde a gente tinha onde a gente tinha n termos, né? Aqui podia ser até. Peraí, vou botar n mais um aqui para a coisa ficar consistente. Vai, mais um, mais um.
Quando a gente tem aqui n mais 1 termos, quando a gente substituir essa reescrita anterior, a gente vai passar a ter o quê? Vai passar a ter exatamente n argumentos. E aí, bom, o resultado segue pela hipótese de indução. Tá tudo provado. Ponto é, o que eu estou assumindo implicitamente aqui? O que eu estou jogando para baixo do tapete? Estou jogando para baixo do tapete o quê? Que esse lambda 1 mais lambda 2, eu sei o quê? Eu sei que eles estão entre 0 e 1. Sei mesmo? Eu sei que cada um deles está entre 0 e 1. Então eu sei que a soma deles é menor ou igual a 0 a 1. Tá? E o que me garante que eles estão menores ou iguais a 1? Bom, isso sai aqui direto da somatória, né? Tá? Se eu só tivesse 2, bom, aí eu sei que o resultado é verdadeiro, eu não preciso nem mostrar nada. Seria o pior caso que isso aqui daria exatamente 1. Se eu tenho 3, bom, eu tenho um outro aqui que vai ser maior do que 0, que vai ser menor que 1, então a hora que eu somar esses dois vai ter que ser maior ou igual, né? Então isso aqui é evidente, na verdade. Tá? Mas tem que pensar um pouquinho e talvez argumentar. Tá? No caso aqui, eu não preciso, porque isso segue naturalmente. Mas achei que devia mencionar isso para vocês da mesma forma. Tá? Ok. Então isso isso é interessante. Vale a desigualdade de Jensen. Tá? Para que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber? Não, preciso saber porque é interessante. Mas no que isso pode me ajudar? Bom, primeiro pode te ajudar o fato óbvio que, olha, a gente não pode ficar tirando, se você ainda não sabia que a gente não pode ficar tirando soma dentro da função, tá? Você tem que, agora a gente acabou de mostrar que esse resultado vale, tá? Que isso é um upper bound. Em alguns casos, isso aqui pode dar igualdade, tá? No caso quando a função é linear, né? Tá? Mas em geral não é o caso. Tá? Para outras funções que não são lineares, isso aqui é um limitante superior. Tá? Lembra lá, para quem já fez álgebra linear, viu um caso de igualdade. Bom, o que isso é interessante? Interessante porque produz uma prova como corolário direta da desigualdade entre média geométrica e aritmética. Lembra, a média aritmética é o quê? Imagina que a gente tem lá n valores maiores ou iguais a zero. A média aritmética a gente faz o quê? A gente soma todos esses valores e divide pelo número que a gente tem. Ou seja, então é a soma dos AIs dividido por 1 sobre n. O que é a média geométrica? A média geométrica a gente faz o produto dos AIs, dos n AIs, e tira a enésima raiz daqueles valores. Tá? Bom, o fato é que a média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética. Tá? Uma relação basicamente primal dual. Tá? A igualdade é obtida quando? Vou deixar como pergunta. Tá? Quando temos a igualdade? Tá? Quando é que a gente tem a igualdade? Fica para vocês responderem. É fácil. Tá? Mas, bom, a gente quer mostrar que, no geral não, sempre, a média geométrica é menor ou igual à média aritmética. Bom, como é que a gente faz isso? Toma a sua função f de x igual a i a x, ela é convexa, tá? Certifique-se disso. Toma os lambda i's como 1 sobre n e toma o x's como se fosse o ln, o logaritmo natural, né, o neperiano de AI, e aplica a desigualdade de Jensen. Tá? Você ganha como corolário, essa relação que é extremamente útil saber. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo onde a gente vai usar essa relação. Tá? Um fato curioso aqui, achei interessante contar para vocês nesse momento. Observa que os lambdaís eles estão entre 0 e 1, e a soma deles é iguais a 1. Então a gente pode pensar em todos os valores, lambda 1, lambda 2, lambda n, a gente pode interpretar esses valores como uma distribuição de probabilidade. Tá? Então é a probabilidade de uma variável aleatória assumir tal função. Então, uma variável aleatória é x, digamos que ela assume valores x1, x2, xn. E ela assume valor x1 com probabilidade lambda 1, x2 com probabilidade lambda 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, no fundo, a gente pode escrever a desigualdade de Jensen como uma função convexa, né, aplicada à esperança da variável x é menor ou igual do que a esperança aplicada à função em x. Tá? É o que está dizendo, né?
Tá? Isso é extremamente útil saber, tá? Porque muitas demonstrações você resolve com essa interpretação probabilística da desigualdade de Jensen, tá? Bom, seguindo, ó, pequenas notas aqui que eu já falei, tá? À medida que eu vim construindo com vocês a indução, mas achei interessante mencionar mesmo assim, tá? Nesse ponto a gente nota o quê? E é fácil notar o quê? Um método de indução ele oferece uma vantagem. Essa vantagem aqui, de novo, em vez de a gente provar uma afirmação geral, tá? Diretamente, de provar diretamente uma afirmação geral, que é válida para todo n inteiro não negativo, a gente só prova uma base, que em geral é bem simples, tá? E um passo de indução, que n leva em n mais 1, tá? Que em geral é mais simples do que tentar provar uma afirmação geral, de cara. Outra, o método de indução ele é construtivo, tá? Como eu falei, provas por indução elas fornecem algoritmos, tá? Se você for ver, a gente tem algoritmos para todas essas provinhas que a gente construiu por indução aí. Tá? Algoritmo para soma, o algoritmo para dividir o plano, tá? Mas isso vai ficar realmente mais claro, vai ficar bem mais claro quando a gente falar sobre induções em estruturas, tá? Que não tem ordem total. Tá? Induções em estruturas que não são os inteiros, por exemplo. Uma indução em conjuntos, induções em grafos, tá? Mas ela tem uma desvantagem, e a gente já viu essa desvantagem também, que é o quê? Que em geral a gente tem que saber o que tem que provar, né? Tem que intuir, tá? Tem que intuir ou alguém tem que dizer para você o que você tem que provar. Depois que você sabe aquilo, bom, você tenta provar por indução e se funcionar é porque que a sua intuição é verdadeira. Ou seja, tá, a forma fechada da afirmação, para que a gente tem que saber a forma fechada da afirmação para que a gente construa a hipótese de indução correta, tá? Mas bom, tem que lidar com isso, tá? De qualquer forma, eu acho que as vantagens elas pesam muito mais do que a desvantagem, tá? Eu acho que o método de indução é uma técnica extremamente útil e não sou só eu que acho isso, tá? O uso da técnica de indução finita é uma técnica extremamente usada, tá? Para muitas coisas. O que acontece é que, como a gente estabeleceu a indução, a nossa indução fraca, às vezes pode ser um pouco complicado usar em algumas situações, tá? Ainda envolvendo somente inteiros, tá? A gente não partiu dos inteiros ainda. Então a gente pode melhorar um pouco a situação fortalecendo o princípio, tá? O que a gente chama de princípio forte da indução. De novo, P é um predicado sobre inteiros não negativos. Tá? E agora a gente tem aqui A e B, inteiros não negativos, A menor ou igual a B. Então como é que funciona o princípio? Se a gente tiver aqui A, que P de A mais P de A1, A de mais 1, lá, P de B menos 1, P de B é verdade, ou seja, a gente tem uma base agora, mas é uma base múltipla, tá? São múltiplas bases. Não precisa mais só ser um valor. Pode ter que provar para mais de um valor de base. Tá? E se a gente tiver que e aqui que vem a parte que se chama forte de verdade, tá? Que se o PJ aqui, e esse J é menor ou igual a A e menor ou igual a K, tá? Para K inteiro ou não negativo, tá? Essa é a hipótese de indução, isso é verdade, é a hipótese de indução. E a gente tem lá que aqui não é o P de K menos 1, é o P de K, peraí, deixa eu consertar isso aqui, tá? E a gente tiver o quê? A gente tiver aqui, no fundo, então, acho que a gente pode escrever desse jeito. Ops, está na outra cor. A gente tem aqui o quê? Que a gente está usando? Lembra que antes a gente usava o último valor, que o K menos 1 implicava o K, né? Agora não, agora a gente tem que o PJ vai implicar o PK. E esse PJ é o quê? Todo mundo. Tá? Todos os valores anteriores. Ou seja, todos eles são verdades e todos eles, sei lá, a grande união, a conjunção disso aqui, né? Tá? Sei lá, para J indo de A até K aqui. Tá? Eles implicam o valor aqui sem, vamos botar K mais 1. Então, vou mudar isso aqui também. Implica o valor aqui K mais 1. Então, P de N é verdade para tudo N não negativo. Tá? Ou seja, o que mudou agora?
Mudou que a gente pode ter múltiplas bases. Aí, simbolismo, P de A, P de A menos 1, e aí para todo J entre A e K, P de J é verdadeiro, e tudo isso aqui em conjunto implica que o P de K mais 1 é verdadeiro. Então, vale para todo N. A gente pode ter múltiplos valores de base, e a gente pode assumir que os valores menores, qualquer menor que K menos 1, em que P é válido, implica a validade de PK mais 1. Tá? Então, a gente não precisa pegar do K para o K mais 1. A gente pode pegar alguém anterior, até múltiplos valores anteriores. Tá? E, claramente, o que? O princípio fraco é um caso particular do princípio forte. Tá? Mas o interessante é que o princípio forte ele não é mais geral. Tá? É apenas só mais conveniente, no sentido que o princípio fraco implica o princípio forte. Tudo bem, a gente tem que fazer tem que fazer um pouco mais de trabalho usando o princípio fraco, mas tudo que a gente prova com esse princípio forte, a gente também consegue provar com o princípio fraco, tá? E a gente vai dar uns exemplos, no caso forte também, tá? Uh, Começando por esse aqui, vamos definir, talvez vocês já todos saibam disso aqui, todos. Sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci é o quê? Dado 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Tá? Ela é dada pela seguinte relação de recorrência, né? O f de 0 é 0, o f de 1 é 1, e para tudo n maior ou igual a 2, o f de n é igual ao f de n menos 1 mais o f de n menos 2. Tá? De novo, Fibonacci, relação extremamente simples, tá? Linear, de segunda ordem, relação de recorrência, tem várias utilizações, aparece em vários lugares, até, bom, tem vários textos que vocês podem ler na internet falando disso aí, mas, bom, aqui a gente vai provar algumas propriedades sobre a sequência Fibonacci, tá? E a gente vai começar, não todas nessa parte do curso, tá? Algumas vão ser exercícios também, mas assim, uma propriedade simples que eu vou começar por aqui é que pega a sequência. O 0 é par, 1 é ímpar, 1 é ímpar. O 2 é par, o 3 é ímpar, o 5 é ímpar. O 8 é par, o 3 é ímpar, o 21 é ímpar. Aí se você pegar o próximo, vai dar o quê? Isso aqui vai dar o próximo, vai ser 34, que vai ser par, e aí os outros dois vão ser ímpares. Tá? Ou seja, a sequência de paridade, a estrutura da paridade da sequência de Fibonacci, ela é cíclica. Tá? E cíclica de tamanho 3, ou seja, par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar. E isso vale sempre. Tá? É uma característica dos números naturais aqui e de como a recorrência é definida. Tá? Então, a proposição que a gente quer mostrar, para todo n inteiro ou não negativo, f de n é par se somente c, f de n mais 3 é par. Tá? Essa proposição está codificando essa propriedade que a gente obteve aqui. Como é que a gente prova isso? Detalhe, a prova vai ser por indução. Tá? E a gente vai precisar usar um princípio da indução um pouco mais forte, né? Por que o fraco não vai funcionar aqui? Bom, porque olha, já está meio óbvio aqui, né? Que só o f de n já está dependendo de outros dois valores anteriores aqui, né? O f de n menos 1 e o f de n menos 2. Tá? Então é natural que você já use o princípio forte de uma vez. E outra, a gente tem mais de uma base aqui, né? Tem dois valores para base também. Tá? Então, princípio fraco aqui não. De novo, isso aqui pode ser decomposto. A prova que a gente vai fazer para o princípio forte pode ser decomposta em utilizações do princípio fraco, mas não tem porquê. A gente mostra como isso funciona de uma vez só depois. Tá? Como é que será que a gente faz isso? Pensa um pouquinho. É extremamente interessante você pensar nessa demonstração antes de prosseguir. Tá? Para ver se você olha, volta aqui, olha de novo como você fez ou como que a gente definiu o princípio, analisa como as provas anteriores foram. Mas dessa vez tem mais envolvido. Tem mais, mas olha, isso aqui só está aqui para te ajudar, tá?
É basicamente como dizendo aqui, em vez de você simplesmente mostrar que, olha, eu mostro que o primeiro dominó cai, e se o dominó anterior cair, o corrente vai cair, simplesmente está mostrando que, olha, tem uma coleção de dominós iniciais que caem, e aí, sim, se todos os anteriores que o corrente caírem, eu vou mostrar que o corrente vai cair. Tá? Essa é a forma de interpretar o princípio forte nessa essa a variação nessa a alusão do dominó, tá? Então, ó, tenta fazer primeiro antes de prosseguir. É extremamente útil isso.